Caros amigos e amigas, iniciamos agora a apresentação do último vídeo, concluindo a análise da guerra econômica, que faz parte da série sobre a guerra econômica em 2022. E como introdução, nós relembramos novamente, que nós baseamos, um dos fundamentos da nossa série de vídeos é exatamente desmistificar o que a imprensa fala. Vamos lembrar que, como Hitler falou no Mein Kampf, que é a sua obra, o único livro que ele escreveu, e foi seguido ao pé da letra por Goebbels, que foi seu ministro da propaganda, uma mentira dita 1000 vezes transforma-se numa verdade. E é isso que nós escutamos diariamente na Rede Globo, na Rede Bandeirantes e em outras cadeias de televisão, ou na Folha de São Paulo, lembro, na Folha de São Paulo, no Valor e nos jornais, nos outros pasquim que existem no Brasil. E, em contraposição, nós vamos deixar aqui uma expressão que nós encontramos no Evangelho, em João capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade vos libertará. Essa ideia de que a verdade é conhecida, ela foi formulada por vários autores, vários filósofos, a começar por Platão, que vai exatamente dizer que nós conhecemos o mundo das ideias, que o mundo das ideias, na verdade, é o mundo da verdade. Não é o mundo das ideias, não é o mundo das nuvens, dos sonhos, da imaginação. É porque o mundo você para a realidade é só conhecida através de ideias, de conceitos, do conhecimento, então, do conhecimento racional. Então, essa é a ideia fundamental. E vamos também lembrar Descartes, que foi o primeiro filósofo da modernidade, que ele propôs o princípio da dúvida metódica. Nós temos que duvidar de tudo, mas, paradoxalmente, o fato de duvidar de tudo não leva ao ceticismo, leva ao contrário, à construção da explicação racional das coisas. E não vamos ser como os ditos macacos sábios. Não se diga, que não dizem nenhum mal, não escuta nenhum mal, e não veem nenhum mal, ou seja, são macacos alienados, que não vivem no mundo que nós vivemos, que é o mundo do mal, que é o mundo da mentira, que é o mundo da politicagem, que é o mundo da exploração das classes sociais por outras classes sociais. É essa ideia, é isso que os macacos ditos sábios não veem, então não veem nada, não sabem onde eles vivem. Bem, começando aí rapidamente, fazendo retrospecto da trajetória da guerra da Ucrânia, nós vamos lembrar que a guerra não começou com a operação especial lançada pela Rússia no dia 24 de fevereiro de 2022. Começou, na verdade, em abril de 2004, depois que os oblastos são as províncias da Rússia ou da Bielorrússia ou da Ucrânia, são chamados de oblastos, de Donetsk, Lugansk, declararam sua independência de Kiev, seguindo o exemplo da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol, que depois de um referendo, de uma consulta popular, que votou a favor, foram integradas à Rússia em fevereiro de 2014. Só que essas repúblicas fizeram a mesma coisa, foram as únicas que conseguiram, porque outras tentaram, e não o governo ucraniano interviu, e não deixou. Mas essas
esses oblastos conseguiram fazê-lo. E aí, né, declararam a sua independência em relação ao governo nazista, né, que havia assumido o poder em Kiev, né, na Ucrânia, no bojo de uma revolução colorida, patrocinada por Washington, aliás, né, articulada por Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, né? Então, a população dessas províncias ficaram revoltadas, e aí declararam sua independência e pediram reintegração da Rússia, à Rússia. Só que o presidente Putin não aceitou, porque achava que era possível que essas províncias continuassem na Ucrânia, tá certo? Num regime federativo, com grande autonomia, né? Com grande autonomia. Mas a Ucrânia, além de não ter, o governo ucraniano, além de não ter aceitado isso, né, avançou suas tropas, né, contra as repúblicas separatistas. Mas as milícias dessas repúblicas, com o apoio russo, né, na verdade, derrotaram as forças ucranianas. E aí o governo da Ucrânia, né, aliás, grande parte das tropas ucranianas estavam cercadas. E aí a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, né, e com o apoio do presidente francês à época, do primeiro-ministro francês à época, né, convenceram Putin propuseram um acordo, que é os acordos de Minsk, né, e convenceram Putin a assinar o acordo. Aliás, o Putin participou, inclusive, da elaboração desse acordo, né? E eles garantiram que eles se puseram, né, a França, além da Rússia, a França e a Alemanha, né, se puderam deram sua garantia que os acordos seriam cumpridos, né? E esses acordos previam exatamente, né? Aliás, além disso, participou da Organização para a Segurança da Cooperação e Cooperação na Europa, OSCE, né? E com esse patrocínio, né, foram formados os acordos que previam exatamente, né, primeiro, né, cessar os combates, as tropas ucranianas estavam cercadas, foram liberadas, elas puderam regressar, né, puderam voltar para a Ucrânia, né, para a zona de ucraniana, né, e aí exatamente se estipulou que a Ucrânia, né, não se integraria à OTAN, a Ucrânia concederia, né, haveria uma reforma constitucional, e nessa reforma constitucional, né, essas repúblicas se transformariam em repúblicas semi-autônomas, como era o caso anteriormente, né, da República da Crimeia, né? Só que isso, na verdade, foi uma enganação. A própria Angela Merkel, então presidente francês, no ano passado, declararam que isso aí foi uma forma de ganhar tempo, para que a Ucrânia se rearmasse, né? Tivesse parte do seu exército que estava cercado liberado, e não se transformasse, não fosse prisioneiro, não se transformasse em prisioneiros de guerra, e aí, né, a Ucrânia se armasse. Foi o que foi feito desde então, né? E a Ucrânia nunca respeitou os acordos de Minsk, né, que foram uma farsa, né? Ou seja, né, o presidente francês e a chanceler alemã desempenharam o papel de farsantes. E aí, né, continuou bombardeando os separatistas, né? Abandonou o status de país não alinhado no dia
e 23 de dezembro de 2014, e aí fortaleceu suas forças armadas com o financiamento dos Estados Unidos e o treinamento da OTAN, inclusive dos batalhões neonazistas, que se incorporaram ao exército ucraniano, tranquilamente, né? Tranquilamente. Bom, aumentou os gastos militares significativamente, foram para 3% do PIB, eram menos de 1%, eram 0,5% ou menos, né? Passaram para 3% do PIB, ultrapassando o recomendado, o mínimo da OTAN, que é 2%, né? E fortificou a linha de contato, né? A linha de contato, ou seja, a linha, né? O front, né? Entre as suas forças e as milícias dos oblastes separatistas, né? E ameaçou produzir armas nucleares, 19 de 2 de 2022, né? Os Estados Unidos recusaram-se a rejeitar a entrada da Ucrânia na OTAN, dizendo que é uma questão de liberdade, né, de escolha dos países. Ele, na verdade, estava contrariando o que foi acertado em Astana, que foi acertado, né, em 2022, né, 2022 não, em 2008, né, que a segurança era algo coletivo. Não adianta você ser seguro e você, na sua segurança, estar ameaçando seu vizinho, que é que a Ucrânia, né, com as armas e com o treinamento da OTAN, né, e com financiamento dos Estados Unidos, estava fazendo, né? Início de 2022, né, concentrou de 60 a 120, isso eu não sei exatamente o número, depois da guerra um dia nós vamos saber, 1.000 homens na linha de contato e aumentou o bombardeiro, se aumentou em 500%, 600% o bombardeiro das regiões separatistas, certo? E aqui, ó, observe a esquerda aí, né? Essa foto é uma foto de tropas de diferentes cores. Que de cores são essas? São os países da OTAN. São tropas da Ucrânia, são tropas, né, da Polônia, tá certo? E de outros países da Ucrânia, da OTAN, né? E aí está uma linha, né, de defesa montada, né, pela Ucrânia, ela similar das montadas no ano passado construídas pela Rússia, né? A diferença, observe o que elas têm aqui, né? Elas são campos minados, que a gente não consegue ver, evidentemente, né? Protegidos por esse arame farpado moderno, que é super cortante, né? E depois aqui os dentes de dragão, que são triângulos, né, de cimento armado, que você for passar por um tanque ali, o tanque, ele evidentemente o tanque sobe nisso e fica espetado ali, ele não consegue passar, tá certo? E aqui está um bunker, né? Uma casamata de concreto, né? De concreto semi-enterrada, né? Mostrando exatamente o tipo de... E isso é que tem feito que o exército russo, né, avance tão lentamente na região de Donetsk, na região do Donbás, né? Exatamente porque ele está penetrando uma série de sequências de linhas de defesa dessa natureza, tá certo? Bom, e aí o exército russo penetrou rapidamente, né, ao tipo Blitzkrieg. Aliás, eu pensei que isso aqui fosse eu e muita gente pensou, né, que a guerra duraria pouco tempo, duraria 2 meses, 3 meses, né, no máximo, né, porque as forças russas, né, penetraram rápida e profundamente no território ucraniano, né, aquelas colunas, né, você via na televisão aquelas colunas enormes de veículos blindados, tanques, caminhões russos, né, penetrando terra dentro da Ucrânia. Só que aí, o que aconteceu, né? Chegou no momento, parou, né? Parou por quê, né? Porque você tinha, primeiro, né,
parou, e é preciso dizer, né? Chegou a Ucrânia, chegou a capital de Kiev, a capital de Kiev foi semi-cercada, né? Tropas saíram também da, da Crimeia, né? Da Crimeia, e aí se dispersaram pela direita e pela esquerda, tá certo? Pela esquerda, né? Fizeram a conexão com as tropas que estavam avançando lá que essa essa área roxa aqui, né? Eram as oblastas de Lugansk e Donetsk, né? Então as tropas saíram da Crimeia, né? E avançando desse oblast, ocuparam, né? Ocuparam todo aqui o sul, né? A costa do Mar Negro, tá certo? Fizeram contato entre si, né? E penetraram mais adiante, semi-cercaram Kharkov, que é uma cidade que está aqui em cima, e semi-cercaram Kiev, né? Mas depois houve um pré-acordo de paz com o governo ucraniano, né, que aceitou, e aí os russos, como gesto de boa vontade, se retiraram de Kiev. E, aliás, isso vai ser apresentado pela imprensa ocidental e ucraniana como se os russos tivessem sido expulsos da região. Não houveram grandes combates, nem para começar da história, né? Então, eles se retiraram de Kiev, tá certo? Mas aí, o que aconteceu, né? Eles tinham ocupado também essa região de avanço, o azul e essa cor aqui, não sei que cor, né? Um vermelho meio amarrosado, mais para o roxo, né? Então, essas regiões foram as regiões tomadas, ocupadas pelas tropas russas, né? E esse azul aqui, né? Esse azul aqui, esse azul. Esse é um mapa, né? É um mapa ucraniano, não é um mapa feito pelos russos, é um mapa feito pelos partidários da Ucrânia, né? Então aqui, né, o que acontece? Essa área aqui vermelha, onde está Kharkiv, que em russo chamava de Kharkov, né? Essa região foi retomada e aí foi uma ofensiva ucraniana, né? Porque nessa área só havia 2.000 soldados russos e os ucranianos reuniram 20.000 homens e aí foi fácil penetrar. Os russos não resistiram, tá certo? Evacuaram com muito sucesso os 2.000 que estavam sendo cercados. Os paraquedistas russos foram. Quando eu vi os paraquedistas russos desembarcando na região e duas brigadas mecanizadas russas, eu acho que era até brigadas de tanques, né, intervindo, eu falei assim, bom, agora chegou a cavalaria e os russos vão sustentar a linha de frente. Não, essas tropas eram exatamente para resgatar, para permitir que os 2.000 soldados russos fossem retirados com segurança. O que foi feito foi uma operação militar brilhante, né? E os russos se retiraram da região. Aí se pergunta assim, por que eles não resistiram? Não resistiram porque eles teriam que enviar tropas, muito mais tropas para a região. E é preciso dizer que nesse primeira fase da guerra, né, só tinham 120.000 russos, soldados russos na Ucrânia, lutando na Ucrânia. Por que não foram mais? No exército russo, quando começou a guerra, tinha mais de 1 milhão. Tinha 1 milhão de soldados, um pouco mais. 1 milhão e pouquinho soldados. Por que ele não enviou mais? Porque o grosso do exército russo ficou de prontidão para enfrentar
tropas da OTAN ser a OTAN e ter visto na guerra. Né? Fizeram muito bem, né? Aí, né, o que acontece, né? Com 121, e tinha mais os 70 mil homens da milícia, você tinha 190 mil. Você estava lutando com pelo menos 360 mil soldados ucranianos. Então, e os outros soldados ucranianos estavam muito bem equipados, em termos de poderio, já se tinham tornado no segundo exército, já tinham superado o exército turco, que é o exército mais poderoso, era o exército mais poderoso da OTAN, né? Ainda é, né? Fora os Estados Unidos, evidentemente, né? Então, a Ucrânia, né? E a Ucrânia tinha se treinado durante 8 anos. 8 é muita coisa. Hitler preparou entrou na guerra, né? O exército Hitler preparou 6 anos, né? Foi construído quase do zero, né? O exército russo, o exército germânico, quando Hitler subiu ao poder em 1933, tinha, né, 100 mil homens. Quando ele invadiu a Polônia, né, em setembro de 1939, né, ele tinha 3 milhões de homens. Então, o exército saiu de 100 mil para 3 milhões. Aqui o exército aumentou, né, mas o que ele realmente fez foi se rearmar, porque produziram, a Ucrânia era um país exportador de armas, né? Então a Ucrânia aumentou a produção de armas e recebeu financiamento e treinamento de Nova York, de Washington, né, dos Estados Unidos, e treinamento pela OTAN. Né? E aí, então, era um exército formidável, né? E com 20 mil homens contra 2 mil, não tinha nem jeito desses 2 mil homens, na verdade, manterem essa grande linha aqui. Isso aí deve ter uns 200 quilômetros de extensão, a linha aí, a frente de batalha. Como é que você, com 2 mil homens, sustenta 200 quilômetros? Aí foi fácil o exército, esses 20 mil homens que se concentraram, né, penetrar, mas eles sofreram muito. Sofreram com o quê? Com o fogo da artilharia, mas principalmente, né, com os ataques da aviação e da aviação russa. Bem, e ali essa outra região aqui, ó, essa outra região, né, que tá certo, contígua à região de Kherson, né, cidade de Kherson, que está sobre o rio, nas margens do rio Dnieper, né? Ela foi, que é o principal rio da Ucrânia, né, que é esse rio que passa por aqui, ó, vem aqui, dá a volta e passa por aqui. Essa região foi abandonada pelos russos. Isso também apareceu como se fosse uma vitória ucraniana, né, resultado de uma ofensiva. Não foi, isso é mentira, né, isso é uma invenção. O que houve é que aqui tem uma... Está vendo essa seta aqui? Aqui tem uma dam, quer dizer, tem uma represa enorme, que os ucranianos estavam bombardeando, certo? Bombardeando. Então ela estava sendo lentamente danificada. Qual que era o receio russo? Ora, um dia os ucranianos vão conseguir, né, destruir essa barragem. E aí a água que está armazenada, eu preciso olhar que aqui é um grande lago. Ó. Esse aqui é um lago enorme, formado, né? Vamos colocar aqui, né? Aqui tem um grande lago, ó, formado exatamente pelos, não dá para ver muito bem, né? Mas esse azul fraquinho aí, né? Não dá, é um lago enorme. E toda essa água ia rio abaixo. Talvez não levasse as pontes, né, mas porque as pontes são muito bem, essas pontes foram feitas pela União Soviética, as pontes sobre o rio Dnieper, né, foram construídas para aguentar, inclusive, bomba atômica, né?
Então, elas não iam derrubar, ser derrubadas, né? Mas pelo menos elas iam ficar submersas. E a região toda ia alagada. Então o que aconteceria, né? Para os russos abastecerem a população que estava na outra margem do rio de Dnieper, né? E inclusive a população de Kherson, né? E as tropas russas iam serem abastecidas por barcos, né? Por helicópteros. Então ia ser uma operação difícil, logisticamente extremamente difícil, extremamente custosa, né? E para quê? Então os russos resolveram recuar, tirar as tropas dessa região, evacuar os civis que quiseram ir com eles e depois se retiraram. Né? Foi uma retirada que durou 3 dias, foi uma operação que não teve base, foi uma operação com muita eficiência, né? Mas os países ocidentais, a imprensa ocidental, festejou com uma vitória das forças armadas ucranianas. Não foi, né? Bom, só que isso tornou claro que o número de forças russas na Ucrânia era insuficiente. Aí o que houve? Aí começou a segunda fase da guerra, que os russos convocaram 300 mil reservistas, que foram esses reservistas, ex-combatentes, pessoas que foram do exército russo, né? E aí então formaram várias divisões, né? Várias divisões, e essas tropas hoje, em março, elas terminaram o seu treinamento. Elas estão prontas, já entraram em combate, vários, parece que 80 mil já estão na Ucrânia, né? Mas o resto está esperando a fronteira ou então já no interior da Ucrânia. E vão ser lançados em combate, Deus sabe quando, né? Nós temos que esperar. Aí se pergunta o seguinte, por que essas tropas não entraram em combate? Primeiro, né? Realmente o treinamento efetivo delas terminou agora, 6 meses depois, né? Que isso ocorreu em setembro, né? Bom, então elas já estão prontas para entrar em combate. Não é o momento adequado, porque é o momento do degelo, né? Está saindo o inverno, está na primavera, né? O degelo, que é quando os rios que estavam congelados, a neve derrete. E aí, fora as estradas pavimentadas, o resto vira um mar de lama, né? Raputitsa. E esse mar de lama, né, está coibindo os movimentos em larga escala dos dois exércitos. Não? Então, os russos estão esperados. Mas existem outras causas. Né? Tem que saber qual é a estratégia russa, né? Porque a Rússia, na verdade, está enfrentando hoje toda a OTAN, né? Que está armando, mandando armas, financiamento, né? Inclusive tem tropas, né, da OTAN, para o que se indica, né, pequenos contingentes, né, combatendo, né? Evidentemente que eles combatem não com armamento ucraniano, mas combatem com uniforme ucraniano, né? E são pequenos contingentes, né? Que são considerados mercenários, mas não são, na verdade são tropas, né? Tem tropas polonesas, né? Polonesas combatendo na região. A estratégia da Rússia até agora não sei qual é, mas parece que é causar, na verdade, o maior dano possível, né, às tropas da própria OTAN. Como? Porque, por exemplo, né, uma das coisas, nós depois vamos fazer um vídeo só sobre isso, né? A Ucrânia, né, já não tem armas. E os países que estão fornecendo armas para ela também não tem nem munição. Então isso, na verdade, está desmilitarizando a própria OTAN. Mas isso será objeto de um vídeo mais tarde, né?
Bom, outra coisa importante que nós já comentamos foram as sanções, aliás, a guerra econômica e a guerra das sanções, né? Que foram, esse é o último vídeo da guerra econômica, né? Que foram várias sanções, uma lista. Nós já comentamos várias delas, né? Aqui nós ainda não comentamos, né? São bom, o que, que se esperava com essas sanções? Com as sanções, nós vamos falar daqui a pouco, né? É que se esperava que o PIB da Rússia crescesse, caísse pelo menos 15%. Aqui, ó. Essa é a notícia da Reuters, né? Veiculada, né? E no dia 10 de março de 2022. Quer dizer, poucos dias depois do lançamento da operação especial, né? Menos de 10 dias depois. Aí saiu a notícia, né, que as nações, a economia, né, da Rússia vai contrair em torno de 15% em 2022. Teve gente que falou em 20%. 20%. A própria presidente do Banco Central russo, Elvira Nebulina, previu, né, que com consequência das sanções, o PIB da Rússia ia cair entre 8% e 12%. 8% e 12%. Isso é uma fonte russa, oficial, né? Esse aqui, né? É preciso dizer o seguinte, né? Vamos comparar isso com, tá certo? Comparar isso com o que se disse, né? O que se havia dito, né? Em 2021. Quer dizer, o PIB da Rússia em 2021 caiu, subiu quase 5%, né? 5%. Menos 15%. Você imagina, é uma variação enorme de 20% a taxa de crescimento econômico, né? Aqui tem custo do conflito para... observe que os países, né, o mundo, e segundo essa previsão, né, o mundo o PIB mundial ia cair em torno de 0,5%, menos de 0,5% em 2022 e talvez pouco menos de 1% em 2000. Isso é o custo da guerra, não é que ele iria cair, é que ele ia deixar de crescer. Os Estados Unidos, o custo da guerra, né, seria um pouco maior, né? Seria um 0,6%, 0,7% do PIB no ano passado e quase 1,5%, né? Neste ano de 2023. Um pouco os efeitos da guerra sobre a Ucrânia, sobre os Estados Unidos, sobre o Reino Unido seria um pouco maior, e no conjunto da zona do euro, da zona europeia, né? Da zona do euro, né? Seria também, né? Um pouco maior. Observe que no caso da Rússia, né? No caso da Rússia, o que nós temos? Isso é o custo da guerra, não é o custo das sanções, isso aqui é só da guerra, né? O PIB russo ia descer, ia cair, né? Mais do que 2,5% agora em 2023 e pelo menos 1,5%, né, em 2022, no ano passado, né? Aqui já tem outra previsão, né? Dizendo, né? Isso aí já é essa notícia aí foi formulada a partir das declarações de Elvira Nebulina, né? Aqui não está dando para ver direito, né? Ela falou que o PIB poderia cair de 8,8%, na verdade quase 9%, né? Até
12,4%. Isso é a previsão da presidente do Banco Central da Rússia, tá certo? E a inflação, de acordo com várias fontes, né, seria que a inflação no ano passado da Rússia fosse chegar a 21%, depois ia cair, né, para 3%, tá certo? Enquanto no caso dos países ocidentais, né, a inflação ia ficar abaixo de 3%, né? Os Estados Unidos 2,5%, né, no ano passado. Mais ou menos a mesma coisa, um pouco menos no caso da zona do euro, e o Reino Unido 1,8%, mais ou menos, né? E aqui tem os efeitos, né, somente do embargo de gás, né, e de óleo, na verdade, não só do gás, né, do gás e da energia, dos gás, petróleo, né, sobre o PIB da Rússia. Se é só o gás ia causar as sanções contra o gás russo, ia causar uma redução do PIB russo de 2,9%. O petróleo cru, petróleo, né? 1,2%. A maquinaria e equipamentos, 0,5%. E se você somar isso tudo aí, né? Isso aí não é só de energia, né? Daria, só isso aí já daria 4%. Então, só o gás e o petróleo daria 3,7% de queda. 3,7%. Aliás, daria 5, daria em torno de 5%. Né? Então, só o petróleo e o gás daria 4,1%. Só o petróleo e o gás, 4,1%. Bom, mas aí o que acontece? E isso é o que se esperava, tá certo? Se esperava. Aqui tem a lista das que nós já comentamos nos vídeos anteriores, né? O sequestro das reservas cambiais, né? A desconexão das operações do Banco Central da Rússia, né, com o resto do sistema financeiro internacional, a desconexão do sistema financeiro russo da SWIFT. SWIFT é o sistema, né, de mensagens que permite que os bancos enviem, né, dinheiro, né, ordem de pagamento um para os outros. Né? Quer dizer, o fluxo de financeiro internacional era feito pela SWIFT. Né? Ainda é feito, né? Mas a China já criou o seu próprio, a Rússia também, tá certo? O fim das operações internacionais de cartel de crédito Visa Mastercard para os cidadãos e empresas russas, né? O veto a negociações de títulos russos, achava-se que isso levaria ao default. Quer dizer, o que é o default? É quando você não paga títulos, né? Você não paga uma dívida, aí você fica em default. E aí os credores param de te dar crédito e levaria, no caso, a desconfiança em relação à sua moeda. Isso não aconteceu, claro que não, porque, primeiro, né, a Rússia, como não podia fazer o pagamento em dólares, nem em euros, fez os pagamentos em rublos. Falou assim, está aqui depositado o dinheiro em rublo. Se você quiser pegar dinheiro, você pega. Como você vai pegar dinheiro? Bom, se você chegar aqui ou mandar uma ordem de pagamento para a gente, não sei como, talvez pelo sistema russo de pagamento, a gente transfere dinheiro para você, mas você que tem que cuidar disso. E para onde que o banco que vai receber não vai ser um banco que tenha sancionado a Rússia, né? Você pode, por exemplo, fazer isso com um banco na Turquia. Né? Corte do fluxo de gás russo para a Europa. Tá certo? Foi cancelado o Nord Stream 2, que era um projeto que a Angela Merkel convenceu o Putin a realizar, que quando houve a assinatura dos acordos de Minsk, né, que depois foi sancionado pela
pela, pela ONU, né, pelo Conselho de Segurança da ONU, se tornando lei internacional, né, que a Ucrânia não cumpriu, e a Alemanha e a França não fizeram nada, né, fingiram, né, fingiram de égua, não fizeram nada. Aí o que acontece, né? Quando houve o acordo de Minsk, o Putin pensou assim, não, o acordo de Minsk vai funcionar. Então eu vou construir e ficou, ganhou a confiança, né? Merkel ganhou a confiança de Putin. E o presidente russo participou desse projeto conjunto alemão e russo, que é um projeto de 9 bilhões de dólares. E esse projeto foi concluído em 2022 e não foi colocado em 2021, no final de 2021. A presidente Merkel já tinha saído, né? A chanceler já tinha sido, seu mandato tinha acabado, né? E a instituição que dá a chancela ambiental não deu, politicamente, né? Foi um ato político, né? E depois, quando houve a operação especial, esse projeto, foi arquivado, né? Bem, houve uma redução drástica das importações de gás pelos países europeus, né? E aí houve a sabotagem do Nord Stream 2. Do Nord Stream não, 1 e 2, porque o Nord Stream 1 continuava mandando gás para a Europa. E aí houve uma sabotagem, né? E todo mundo sabe hoje que quem fez foi os Estados Unidos, né? Foi os Estados Unidos, né? Hersh, né? Que é uma pessoa, um jornalista famoso que é ganhador do prêmio Pulitzer, que é o prêmio assim, é o Oscar do jornalismo, né? Revelou, né? Aí disseram que não foi, que ficaram por isso mesmo. Ninguém deu importância, ninguém escutou. É claro que os países, a Rússia escutou, né? A China e os países do terceiro mundo todos sabem que foi os Estados Unidos, né? A ordem do Biden, né? Que aliás passou por cima do Congresso, né? E se transformou num terrorista internacional, né? Porque fazer uma operação de sabotar, inclusive, né? A sabotagem que afetou não somente a Rússia, né? Também a Alemanha, que é co-proprietária do Nord Stream 1, né? Bem, e a Alemanha ficou por isso mesmo, né? O governo alemão não protestou, acreditou que não foi os Estados Unidos, né? E tá nessa história. E essa história ainda não acabou. Bom, houve o corte do petróleo e do carvão russo, né? Mais do petróleo, passou a reduzir a importação de petróleo pelos países europeus, né? Houve também o corte de vários minerais, né, e metais produzidos pela Rússia, né? Como alumínio, né? E o corte do trigo e dos fertilizantes, né? Bom, só que, como nós já mostramos também no vídeo passado, né? Essas sanções não impediram que a Rússia tivesse em 2002 o maior superávit comercial da sua história. Da história da União Soviética, né? Que foi 227 bilhões de dólares em 2022. Que guerra boa, né? Aqui está o comportamento, né? Aqui, observe, né, o que aconteceu em 2002. Né? Houve o superávit, né? A balança comercial, que está esse amarelo, né? Explodiu, depois ele caiu, né? Mas ele ainda, mesmo assim, né? E ele está recuperando essa queda que foi no final do ano passado. Ela já foi parcialmente revertida nesse ano, né? E de qualquer maneira,
o saldo da balança comercial russo hoje é muito maior do que era antes da operação especial, né? Acreditava-se que o rubro ia desabar e efetivamente, né, quando inicia a guerra, ele vai lá para baixo. Só que aí, né, a Rússia exigiu que o gás fosse pago e outros produtos fossem pagos em rublos, né, e isso levou o rublo lá para cima, né? Só que você ter uma moeda valorizada não é bom. Por quê? Porque vocês favorecem as suas importações e desfavorecem as suas exportações. Então, o próprio Banco Central da Rússia foi fazendo com que o rubro se desvalorizasse, né? Correto? Mas ele continua no nível, hoje ele está mais ou menos no nível que estava antes do lançamento da operação especial, antes da guerra, né? Bem, agora nós entramos em assunto novo nesse vídeo, né? Que a proibição das exportações de produtos de alta tecnologia para a Rússia e a decisão de empresas de suspender a exportação para o país, né? O principal produto, né, focado desse boicote foram os chips. Quer dizer, houve exportação de carros, né, por exemplo, né? Carro não é um produto não é de tão alta tecnologia assim, mas um carro moderno tem vários dispositivos eletrônicos, etc., avançados, né? Então, as exportações desses produtos, de aviões, de vários outros, todos esses produtos pararam de ser exportados para a Rússia, né? Mas, quer dizer, aqui está os Estados Unidos, né? Bloca as exportações de produtos de tecnologia para a Rússia, né? Bem, só que o que acontece, né? E o principal, né, exportação de chips para a Rússia, né, caiu 90%. Quer dizer, quem são eram os grandes exportadores? Na Dinamarca, maior exportador, né? Os Estados Unidos, Taiwan e outros, mas esses eram os três principais exportadores ocidentais em termos, né? Você chama a Coreia do Sul e o Japão de país ocidental. Não são, mas em termos da sua economia são. São países avançados, né? E países que pertencem ao chamado Oeste coletivo, né? West Collective West. Então, o que aconteceu, né? As exportações para a Rússia desses países caíram em 90%, tá certo? Essa notícia de 29 de junho de 2022, né? Só que, né, a Rússia essa notícia aqui, né, de 4 de março desse ano, né, de 2023, né, dizendo que a Rússia está dando um jeito de obter, né, os chips para a sua indústria bélica. Bom, isso não é bem assim. Por quê? Porque todos os chips, né, usados pelo armamento russo é produzido na Rússia. Isso é uma política antiga. Foi adotada pelo Putin, não sei quando, né? Talvez quando ele tenha subido ao poder, né? E aí, você não produz nenhum... Inclusive, esse talvez terá sido o motivo do fato de que a produção desses equipamentos não tripulados, aviões não tripulados, né, drones, né, helicópteros, etc., né, está atrasada na Rússia. Está atrasada. Por quê? O motivo é esse. Porque eles tiveram que desenvolver a indústria de chips para depois desenvolver essa produção desses
desses aparelhos, né? Então, né, só que aqui tem outras notícias, né? Por exemplo, né? Aqui tem a notícia, né, da produção de sistema de chips, tá aqui, ó, né? De 28 nanômetros, que é produzida, né? Que é o Baikal, tá certo? Tá aqui, ó, Baikal T1 CPU, produzido por uma empresa russa, que é a Baikal Electronics, né? Que já produz, mas 28 nanômetros é muito grande, né? Hoje você está trabalhando com 8, abaixo de 8, 4 nanômetros. Ué, mas não importa. O problema é o seguinte, né? Você não precisa, para mandar um foguete, você precisa de um chip desse tamanho para um celular, para vários, que você precisa de coisa bem pequenininha, né? O equipamento eletrônico tem que ser bem pequenininho, mas você não precisa de um foguete, ter um bicho desse tipo, né? Aliás, né, os foguetes russos, né, eram capazes de ir à Lua, né? Os mísseis também, né? Não precisava na época que nem existia míssil, né? Nem existia chip, né? E aqui está falando, né, que a Micron Manufacturing Technology. Bom, isso aí, né, está dizendo o seguinte, né, que essa Micron Zelenograd, né, produz 150, já produz, né, em larga quantidade, né, microchips, né, de 100 ou mais nanômetros. Bom, mas 100 é muito também, né? Mas o que se sabe é o seguinte, né? De 28 não tem problema. A Rússia está produzindo. E os menores? Bom, os menores que não, na verdade, não são usados em equipamento militar, mas são usados em carro, etc., estão sendo importados da China. É que a China também está sancionada, né? Mas a China já está produzindo, né? Ela já tem máquinas de produzir chips que produzem chips de 21, até 16, 18 nanômetros, né? E está saindo agora, já, pelo visto já está no estado experimental, litografias, né, litográficas, que produzem chips de 8 nanômetros. Então a China, né? E também você compra de terceiro, você compra da Índia. É claro que isso os Estados Unidos, né? Tentam verificar se os produtos que ele está exportando para esses países vão parar na Rússia. E a resposta aqui do Bloomberg é que estão. Mas devem ser de uma maneira que você não consegue saber, né, o caminho que eles levam, porque aí você pode sancionar as empresas que estão fazendo isso, né? Então, o problema, né? E, bem, aqui tem, e as empresas que deixaram a Rússia, né? Esse aqui é uma, como é que chama? É um survey que nós pegamos, né? Uma pesquisa que eu peguei, que saiu no dia 19 de setembro do ano passado, né? Que cobriu 2.868 companhias que estavam na Rússia, né? Dessas, né, 1.143 já tinham deixado o país, tá certo? Que é esse aqui. 1.100, quase mesmo número, não iam fazer nada, né? Tá certo? Apenas reduziram as suas operações, né? $112 já tinham se retirado da Rússia, né? 112. E 495 ou reduziram drasticamente suas operações ou então saíram do país. Aliás, aqui eu falei o contrário, né?
Vamos começar de novo, né? 112 já haviam deixado. 1.109 haviam cortado drasticamente suas operações, né? 492 haviam cortado a operação ou suspendido seus investimentos, deixaram de investir. E 1.143 não estavam fazendo nada, ou seja, iam continuar lá, né? E aqui por países, né? Por países, né? Por países, quer dizer, o verde, né? Significam empresas que continuavam lá. Né? Então aqui, 274 empresas americanas não tinham feito nada e 133 estavam saindo, ou tinham saído. Né? Por país, tá certo? Por país, né? Bom, não... só que, né? O que aconteceu? Primeiro, né? A Rússia, né? O governo russo, né? Ameaçou, né? Que as empresas que saíssem, né? Seriam nacionalizadas ou expropriadas, quer dizer, iam virar do Estado russo, né? E várias empresas, né? Quer dizer, a Índia está abrindo, né, empresas de venda ao varejo da Rússia, né? Os chineses, carros chineses, né, estão ocupando o lugar deixado pelo Volkswagen, pela Ford, etc., que deixaram de produzir na Rússia, né? Ou que pararam de exportar para a Rússia, né? Aqui, bem, né? Aqui essa informação, né, fala que as 1.000 companhias, né, que deixaram a Rússia, nós vimos ali que é um pouco mais de 1.000, né, tinham tido prejuízo, né, aqui, ó, de 59 bilhões de dólares. Bilhões de dólares, né? Na verdade, depois saíram notícias dizendo que as perdas são até maiores, né? As perdas maiores. Aqui, né? Só que aqui diz o seguinte, aquilo que nós já mostramos lá, e esse dado é de 31 de janeiro, essa notícia é de 31 de janeiro, né? De 2023. O que fala, né? Que a maioria das companhias, né, ainda estão lá, não fizeram nada, estão fazendo de égua, não, eu não vou fazer nada, finge que saíram. Bom, e um dos problemas é que, de qualquer maneira, o prejuízo das empresas é muito grande, né? Por exemplo, né, só uma companhia que deixou, tá certo? Skoda, que é uma empresa tcheca, né? Empresa tcheca, né? Perdeu 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares, tá certo? Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa importante, importantíssimo. Quem está sendo negativamente afetado por isso é a Rússia? Não! Tem muitas empresas que foram vendidas, por exemplo, aquela produtora, a Renault. A Renault vendeu as suas instalações na Rússia por $1. $1. Tá certo? O prejuízo foi 300, 400 milhões de dólares. Imagina, né? Quer dizer, aqui está dizendo, vamos supor que o prejuízo seja de seja de, tá aqui, ó, seja de 60 bilhões de dólares. Ué, você está dizendo que os países ocidentais, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, perderam 60 bilhões de dólares. Mas não foi só isso. Perderam 60 bilhões de dólares e todos os anos vão deixar de ter o lucro que tinham lá. Ah, mas a Rússia vai sofrer coisa nenhuma. Por quê?
Porque, primeiro, os produtos que ela importava desse país passam a importar dos outros. Pode importar da China, da Índia, como está acontecendo. E várias dessas empresas ou viraram empresas russas, o que favorece muito o capitalismo na Rússia, né? Os empresários na Rússia estão sorrindo, né? Ou né? Empresas chinesas, turcas, sei lá o que estão indo para lá. Só. É isso, ué. Isso é de uma burrice assim extraordinária. Tá bom, vamos bloquear a exportação de chips, mas exportação de automóveis, de máquina de lavar, tá certo? Poxa, que é isso? Hã? É realmente uma burrice, isso é de uma burrice enorme. Aliás, uma das coisas que está acontecendo nessa guerra é aquilo que se verifica quando todo império está decadente, as suas elites perdem a competência, é o que está acontecendo. Outra medida, fechamento do espaço aéreo às aeronaves russas e o corte das exportações de bens e serviços para as empresas aéreas do país. Tá certo? Bom, aqui estão as notícias. 27 de fevereiro de 2002, a União Europeia fecha o seu espaço aos aviões russos, né? E aí, o que aconteceu? Aqui de baixo, em seguida. A Rússia respondeu fechando seu espaço aéreo, óbvio. Né? Bem, e aí o que agora você não pode mais, né? Aí criou um problema para as empresas que estão russas, né? Porque elas operavam, né? Mais de 1.000 aviões que a Rússia operava eram aviões, né? Comprados ou arrendados dos países ocidentais, principalmente da Boeing e da Airbus. Tá certo? Quer dizer, qual a diferença? Você nunca compra avião, na verdade. Você ou arrenda o avião ou compra ele de forma. Na verdade, ele fica arrendado até o final. Na verdade, você arrenda avião, você não compra avião, tá certo? Então, né? Às vezes até pode comprar, mas você paga durante. O avião paga a si próprio, né? Ele gera a receita, que com base nessa receita você paga a compra do avião, o avião que você comprou, né? Bom, e aí? Rússia pode, isso foi já no dia 5 de março, né, Reuters dizendo que a Rússia pode deixar, né, firmas de outros países, né, dar manutenção aos seus aviões. Né. Aí você também bloqueou a venda de spare parts, quer dizer, chama de componentes, né, para os aviões. Né. Bom, aqui está o resultado do fechamento do espaço aéreo às aeronaves russas. Tudo bem, né? Você não pode, né? Você não pode fazer isso. Você não pode pegar um avião e passar por aqui. Tá certo? Você não pode. Tá certo? Um avião que vai lá para o Brasil não pode fazer esse voo. Aí o que você faz? Você dá a volta. Grande coisa. A volta, existe uma volta, mas é pequena, né? Então, se você for para o Brasil, você faz isso, né? Tá certo? Tá certo? Agora, né? Agora. Né? Se você... Por resto, né, você vai para a Coreia do Sul. Você não vai mais para a Coreia do Sul, porque na Coreia do Sul você não vai. Mas você pode ir para a Rússia, pode ir para a Coreia do Norte, né? Para o Japão você não pode voar sobre o Japão, né? Mas você pode, se você é um cidadão russo, quer ir para o Japão, você pega o seu avião, vai até a Coreia do Norte. Não, a Coreia do Norte não dá, né?
vai até a China e lá toma um avião para... Vai perder, você vai fazer um translado, né? Mas a coisa, você vai perder o quê? Meia hora, sei lá, né? Uma hora no máximo, não é isso. Né? Você pode ir em qualquer país, na Filipinas, Vietnã, Malásia, tudo. Né? Não tem problema nenhum, né? Agora, o inverso, vamos ver o inverso é que é legal, né? O inverso, né? Primeiro, né? Você pode, né? Quer dizer, em vez de você pegar um avião, se você estiver em Paris, né? Em vez de você pegar um avião e ir direto, né, para Coreia do Sul, tá certo? Quer dizer que você não vai poder fazer exatamente isso, né? Porque você não vai fazer exatamente isso, você vai ter que fazer uma coisa assim, ó. Vamos ver se eu consigo, né? Como vou conseguir? Vou pegar isso aqui. Você vai ter que fazer assim, ó. Vai ficar legal, não? Bom, ficou meio. Não ficou muito legal, não, mas né? Você vai ter que fazer isso. Né? Vai ter que dar a volta. Não, vamos fazer direito, vamos fazer. Né? Fazer assim. Ó. Não consigo. Não consigo fazer, mas é assim. Você vai fazer. Vamos fazer assim. Ó. Você vai fazer assim. Você vai fazer assim. Até que não é tanta a volta, né? Tá certo? Você vai gastar uma hora a mais, né? Não é tanta volta se você estiver em Paris. Mas se você estiver mais ao norte, né? A situação vai complicar. Se você estiver saindo, tá certo, lá da Finlândia, você está lascado. Está lascado. Tá certo? Observe o seguinte, né? Você ia, né? Na verdade, direto, né? Embora esse mapa aqui está fazendo curva, você ia direto, né? Você ia direto. Agora, você tem que dar a volta. Leva mais 3 horas se você passar de um lado, 3 horas a 4 horas e meia, ou você passar do outro lado, você leva de 2 a 3 horas e meia, né? 2 a 3 horas e meia. Mas se você tiver um avião japonês não, chinês, você pode passar. Então, o que acontece? As companhias estão perdendo, né, competitividade para quem ganhou com isso foi as linhas de aviação japonesas, né, que podem cruzar, ou indiana, né, que podem cruzar o espaço aéreo da Rússia. É preciso dizer o seguinte, né? Vamos tentar entender. Se você leva 3 a 4 horas e meia, né? Quanto consome um Boeing 737? Consome 750 galões por hora. Galão é dois tantos, dois e não sei quantos litros, né? Um pouco mais. Então, quanto que você consome? Um galão custa $3, arredondando, $3. $3 vezes 750 são $2.000, mais de $2.100, $2.500. Multiplicado por 3 dá $7.500, por 4 dá $10.000. Ok? Então, se tiver um concorrente chinês, a passagem dele, né, vai ficar mais barato, que seja $100, $200, $300. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Bom, outra coisa importante, né? Depois nós vamos até falar isso aqui, ó. Os Estados Unidos está pronto para proibir
companhias aéreas chinesas, né, de sobrevoar a Rússia. Quer dizer, o que eles vão fazer é o seguinte: se a companhia está fazendo isso, ela vai ser sancionada. Por que quer fazer isso? Porque as companhias norte-americanas estão perdendo clientes para chineses, só isso. Né? Bem, mas aqui, né? A, a Rússia, né, foi banida, né? Tinha 23 voos russos, de companhias russas, diários, né, voando entre o Japão e a Europa. Não fazem mais. Né? Aliás, né, ao todo, as companhias só 30 voos por dia as companhias russas deixaram de fazer com essa brincadeira. 30 voos por dia, né? Bom, e aqui tem várias coisas interessantes, né? Aqui em 2 de março de 2023, né, que é essa notícia aqui da Bloomberg, né, as companhias aéreas russas, né, resistem, né, são resilientes contra as sanções ocidentais. Ora, como assim, né? Aqui dizia o seguinte: a Rússia está mantendo 400 jatos de passageiros, como é que chama? Reféns, né? Reféns. Como reféns, né? E aqui tem outra pergunta: como que as companhias russas estão ainda voando se elas não podem importar peças, né? Componentes, tá certo? Isso também é de março deste ano, né? Ora, é fácil ver, quer dizer, qual que é a explicação? A explicação é muito simples, né? Vamos pensar o seguinte, né? Quer dizer, a Rússia, né, tinha entre Airbus e bom, primeiro, né? Quando foi lançada as sanções, né? Bom, ela tinha, ainda tem hoje, né, em torno de 1.000 Airbus e Boeing. Na verdade, em termos de Boeing, né, o número exato, ela tinha 544, e hoje elas estão operando 467. O que aconteceu com a diferença? Bem, pode ser duas coisas. Ou, né, como você teve o cancelamento de 30 voos diários, né, pode ser que a maior parte desses voos eram realizados por Boeing, né? Ou pode ser que estejam faltando peças sobressalentes. Então vamos pensar em peças sobressalentes. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte: primeiro, né, você pode canibalizar, porque você tem um avião, você tem uma peça que você tem que substituir em 200, 300 horas de voo. Então, se a peça tem que ser substituída e você não tem fornecedor, você pega de outro avião. Então, ele para de voar, né? E ele passa a ser uma espécie de fornecedor de peças para os outros aviões. Continuam. Isso é canibalismo, né? De aviões. Isso é uma forma, né? Agora, é uma forma que não vai durar muito tempo para que você pare a frota, porque chega um ponto que você canibaliza tudo, né? Mas mesmo assim, né, você ainda tem um bom espaço de tempo para viver assim. Outra coisa é que você importa peças de outros países, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E você pode usar, inclusive, empresas de outros países que não estão estacionando para fazer essa manutenção, desde que isso não transpire, né? É o que está acontecendo. Quer dizer, hoje, das 544 aeronaves Boeing na Rússia, 467 ainda estão operacionais. Né?
Em relação ao Airbus, eu não sei. Mas então você tem várias formas, né, de, 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 de tornar, manter sua frota voando. Agora tem outros problemas, né? Essas fotos, né? Essa frota, né? Grande parte dela era operada por empresas estrangeiras que saíram do país. O que fez o governo russo? Assim, não tem problema, se os aviões estão aqui, nós vamos usar. Não sei se. Não, eu não tenho notícias sobre isso, mas eu sei que eles estão voando. Né? Ou, evidentemente, com outras companhias. Ou não sei como, né? Com outras companhias. Né? Agora, e as empresas que tinham comprado ou feito leasing de Airbus, de Boeing, de outros aviões. Né? O que elas estão fazendo? Elas estão pagando, mas não podem pagar. Não, elas pagam em rublos, aquele esquema que nós falamos, pagam em rublos. Né? Se a empresa, se a Boeing está recebendo esse dinheiro, a Airbus está recebendo esse dinheiro, não sei, mas isso não é problema. Né? Então, de qualquer maneira, né? O prejuízo não foi da Rússia, o prejuízo foi dos países que estavam vendendo esses aviões e das empresas que estavam operando na Rússia. Gente, olha que burrice, que burrice. Uma burrice colossal, tá certo? De qualquer maneira, os aviões estão voando. E aí, em 1º de março desse ano, 2 de março desse ano, né, a Bloomberg diz que as empresas russas de aviação sobreviveram, nenhuma quebrou. E os Estados Unidos estão perdendo dinheiro porque as companhias chinesas estão levando mais passageiros que americanos. Por quê? Porque a passagem é mais barata, porque ela pode voar sobre a Rússia, né? Bem, outra coisa importante, né, foi o cancelamento da Russian Today, né? Que é a RT, que eu vejo todo dia. Todo dia eu vejo notícias, já falei sobre isso. Né? Todo dia eu pego notícias. Mas é empresa russa? Mas não importa, porque o que importa é que, na verdade, né, ela coleta informações que eu preciso. Né? Eu também uso, quando é uma opinião, vem lá que é opinião, tá certo? Vem o nome do articulista, aí é uma opinião. Né? Aí, se eu concordar, se a análise estiver boa, sim, mas isso aí eu faço também com jornais ocidentais. Só que não adianta você pegar o The Guardian, se você for falar sobre a guerra da Ucrânia, só vem besteira, mas é besteira assim, colossal. Tá certo? Os jornais ocidentais, a Ucrânia está ganhando a guerra. Tenha paciência. Só. Onde é que você. O sujeito precisa ser analfabeto. Ou, para falar isso, né? Ou, quer dizer, na verdade, eu trabalhei em jornal durante 6 anos. É claro que você só fala o que o editor deixa você falar, né? O responsável pelo jornal, né? E quem fala o que pode ser dito ou não é o dono do jornal, igual a Globo, né? A Globo está tentando salvar o Moro de toda maneira, né? Um criminoso, tá certo? Mas está tentando salvar, tá certo? Bom, mas isso nós não vamos estudar isso aqui. Mas é isso. Né? Não tem liberdade de imprensa, esse negócio que a imprensa é livre, isso é uma bobagem terrível. Né? Bem, e está aqui do The Guardian, né? Isso aqui é do 27 de fevereiro, né? A União Europeia proibiram, né, o RT Sputnik, né? E aqui também, né? Por quê? Porque ela estava difundindo, né, fake news, né? Tá, né? Desinformação. Desinformação foi fake news, né? Fake news. Não, ela não tem fake news, né?
na verdade, né? Mas é claro, né? Porque ela informa que a guerra está ela não vai dizer assim, ela não diz assim, como é que chama? A Ucrânia está perdendo a guerra. Mas ela diz o seguinte: olha, teve essa batalha, as tropas russas estão avançando, o número de as perdas estimadas são tanto, etc. Aí você vê que quem está ganhando, quem está perdendo, né? Tá certo? Agora, se você olhar as notícias ocidentais, não, é uma bobajada, né? Uma propaganda, né? Danada, né? Só que o que acontece, né? Bom, primeiro isso deu a Rússia tentou não, fez as suas contra medidas, né? Multando a Google, a Google, não sei, né? Bom, se você olhar, viu Wikipedia, Wikipedia não é uma instituição séria. Ela é uma instituição de propaganda, né? Propaganda. Então, é claro que tem coisas sérias. Eu uso muito a Wikipedia para saber datas, né? Para ter fontes porque ela cita muita gente. Então, eu vou lá, vejo as fontes, né? Leio também o que é que ela está dizendo. Algumas coisas são que eu sei que são verdade, outras são completamente erradas, né? São fake news, né? Só que o que acontece? A fake news, a RT, né? Passa no Rumble, passa no notícias dela, né? Em outras plataformas que não o YouTube. O YouTube não passa, né? Mas passa, quer dizer, aqui no Brasil passa, né? Não sei, aliás, estou em dúvida, não passa, acho que não passa. Mas você tem acesso à notícia da RT escrita, né? Mas você tem acesso, né, a Rumble, BigShoot e outros plataformas do tipo YouTube, né? Você tem ainda acesso a RT, né? E aliás é isso mesmo. Eu vejo os programas da RT que eu via, não vejo, consigo ver mais no YouTube, mas eu vejo no Rumble, né? Tá certo? E outra coisa, né, que o noticiário escrito você tem hoje, né? Você tem no Brasil, mas não tem em Portugal. Você não tem. Minha menina está em Portugal, né? Lá ela não tem RT. Mas, né, você pode acessar o RT através, né, da Rumble, como eu falei, né? Mas você também pode, né? Tá certo? Os canais árabes, que na verdade publicam, né, na Alemanha, na Itália, etc., veiculam a RT. Então você pode, né, ainda acessar a RT dessa forma, né? Bem, isso aí é a chamada democracia e liberdade de imprensa dos países ocidentais, né? Bem, nós já vimos isso aqui, né? A queda isso aí, o que ia cair, né? O PIB ia cair da Rússia, né? O que aconteceu, né? E aqui, né? Vários noticiários, né? Aqui, ó. Esse aqui é a noticiária do RT, né? Como tá vindo aí, né? É do RT mesmo, né? É do RT, né? Mas eu li a coisa e não tem nada errado, né? Porque é a verdade, né? O Oeste, o, o, o Oeste, né? Pensou que iria destruir a Rússia, né? A economia russa, com as sanções do inferno. E foram as sanções do inferno. Mas o que aconteceu? Não deu certo, né? Não deu certo. Aqui está o que aconteceu com a Rússia, né? Quer dizer, observe que o PIB russo, né, ia
ia crescendo. Isso aqui é a variação trimestral do... E aí, o que aconteceu? Pimba, né? Caiu para baixo, como diz o outro, né? 4,1%, depois 3,7%. Só que aí o que aconteceu depois? Depois, né? Ó, é isso aqui, ó. Tá certo? O nível de queda foi se reduzindo. Foi se reduzindo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, se você pegar o dado do Fundo Monetário Internacional ou o dado da Rússia, né, o PIB russo caiu 2,1% neste ano, que foi o mesmo dado que ele caiu em 2014, quando a Rússia foi sancionada por ter anexado ou reincorporado, eu prefiro falar de reincorporado, né, a Crimeia, porque a Crimeia era da Federação Russa até que Khrushchev, né, deu a Crimeia para a Ucrânia. Deu porque economicamente fazia todo sentido, socialmente fazia todo sentido. E era o país da União Soviética, ninguém protestou. Né? Bem, então, aliás, aqui está, né, essa notícia muito interessante, né? A economia agora, né, a perspectiva é que o crescimento da Rússia vai ser maior do que a Alemanha e do que da Grã-Bretanha em 2023. Ué, como é que isso é possível? Quer dizer, o FMI prevê que a economia russa esse ano cresça 0,3%. 0,3%. Né? Bom, outra coisa interessante, né? Quando houve a invasão, né, a intervenção russa, né, a inflação deu um pico, tá certo? Deu um pico em termos anuais, né? Ela subiu para 19%, 19%. Mas o que aconteceu desde então? O rublo foi valorizar, a inflação caiu. A inflação sobe muito, segue muito, não o excesso de como diz o excesso e oferta de moeda, como dizem os terraplanistas, que o sujeito que diz isso, que a inflação tem a ver, é um fenômeno monetário, que é uma expressão do Milton Friedman, não entende economia. Ou seja, 90% dos economistas não entendem economia. Enquanto entende economia monetária, né? Mas isso aí é outro. Eu tenho vídeo sobre isso, mas eu ainda vou fazer um vídeo mais didático sobre esse assunto, né? Não é o assunto da nossa exposição hoje, né? E hoje, o que aconteceu com a inflação na Rússia? Já cai, a inflação anualizada, né, já está abaixo de 6%. Na verdade, ela está em 4%. Os dados da Rússia indicam que ela está a 4%. Que, na verdade, é a meta do Banco Central da Rússia para esse ano. Ou seja, não deu certo. Né? Mas e as consequências da guerra para os países ocidentais? Isso aí, né? O que aconteceu, né? Nós vamos deixar isso, na verdade, para o nosso vídeo final, porque a nossa exposição já tomou muito tempo, então nós ainda vamos fazer um novo vídeo extra para terminar esse assunto. Obrigado a todos, esperando contar com vocês, né, no nosso próximo vídeo.